A invasão bilionária de fábricas solares nos Estados Unidos. Enquanto você provavelmente estava de olho na guerra dos chips ou na corrida espacial dos bilionários, uma invasão muito mais silenciosa e bilionária estava acontecendo nos Estados Unidos. Não com exércitos, mas com fábricas. Empresas do mundo todo estão despejando bilhões de dólares em solo americano para construir o futuro da energia. A grande questão é: por que todo mundo decidiu apostar todas as fichas na América e logo agora? A resposta está mudando a forma como vemos o futuro da economia global. Parte 1. O problema, a América que dormiu no ponto. Para entender a revolução de hoje, precisamos voltar um pouco no tempo. Os Estados Unidos, o país que literalmente inventou a tecnologia fotovoltaica lá nos laboratórios Bell, passaram décadas assistindo sua liderança na fabricação de painéis solares simplesmente evaporar. A produção em massa foi para a Ásia, onde os custos eram mais baixos e a competição mais agressiva. A China, em particular, jogou o jogo de longo prazo e dominou completamente o mercado global. Esse domínio foi tão esmagador que, até pouco tempo atrás, a ideia de fabricar painéis solares em escala nos Estados Unidos parecia uma piada em termos econômicos. Em 2021, por exemplo, a capacidade de fabricação de módulos solares do país era de apenas 7 gigawatts, uma fração do que o mercado precisava. Essa dependência de outros países criou um ponto cego perigoso. A pandemia e as tensões geopolíticas recentes esfregaram na cara de todo mundo o quanto a cadeia de suprimentos global era frágil. De repente, ficou óbvio que depender de um único lugar para um componente tão vital da transição energética era uma aposta arriscada. A segurança energética do país estava em jogo. Os Estados Unidos tinham a tecnologia, tinham a demanda por energia limpa crescendo sem parar, mas não tinham as fábricas. Era como ser o maior consumidor de pão do mundo, mas ter que importar toda a farinha. A situação era insustentável. O país estava numa encruzilhada, ou continuava refém das importações, ou fazia algo drástico para trazer a indústria de volta para casa. Parte 2, o ponto de virada, a corrida começa. E então o jogo virou. O catalisador para essa virada gigantesca foi uma lei com um nome curioso, Lei de Redução da Inflação, ou IRA, sancionada em agosto de 2022. Embora o nome pareça falar de economia, a IRA foi, na verdade, a maior lei sobre clima e energia da história dos Estados Unidos. Basicamente, o governo americano abriu a carteira e ofereceu centenas de bilhões de dólares em incentivos, principalmente créditos fiscais, para quem fabricasse componentes de energia limpa em solo americano. A mensagem foi clara: se você construir aqui, a gente ajuda a pagar a conta. O objetivo era duplo: acelerar a transição para a energia limpa e, mais importante, reconstruir a base industrial do país, reduzindo a dependência externa. A resposta do mercado foi imediata. Parecia o tiro de largada para uma nova corrida do ouro, só que o ouro desta vez era o silício. Quase da noite para o dia, empresas americanas e internacionais começaram a anunciar planos multibilionários. O que antes era um pingo de investimento virou uma avalanche. Dezenas de novas fábricas foram anunciadas, prometendo redesenhar o mapa industrial dos Estados Unidos. A lei funcionou como um ímã superpoderoso, atraindo capital de todos os cantos do planeta. A corrida para a América tinha começado. Parte 3. Os protagonistas e o impacto. Os protagonistas dessa invasão industrial são uma mistura de gigantes globais e potências americanas. A sul-coreana Hanwha Kels, por exemplo, está investindo bilhões para construir um Solar Hub completo na Geórgia. Suas instalações em Dalton e Cartersville não vão só montar painéis, mas produzir praticamente toda a cadeia de suprimentos, desde lingotes e wafers de silício até as células e módulos finais.
Quando estiverem operando a todo vapor, a capacidade total de produção da Qcells nos Estados Unidos vai chegar a 8,4 gigawatts por ano, o suficiente para abastecer 1,3 milhão de lares. Enquanto isso, a gigante chinesa Trina Solar anunciou um investimento de mais de 200 milhões de dólares para construir uma fábrica de 5 gigawatts em Wilmer, no Texas, criando 1.500 empregos. A Canadian Solar também entrou com força, 800 milhões de dólares em uma nova fábrica de células solares de 5 gigawatts em Indiana, que deve gerar 1.200 vagas, além de uma planta de montagem no Texas. E não são só as estrangeiras. A americana First Solar está expandindo agressivamente com planos de alcançar 14 gigawatts de capacidade nos Estados Unidos, incluindo uma nova fábrica de 1,1 bilhão de dólares, produzindo painéis 100% com componentes americanos. Os números impressionam. Em 2021, a capacidade de fabricação de módulos nos Estados Unidos era de 7 gigawatts. Em meados de 2024 já havia quadruplicado, ultrapassando 31 gigawatts, com projeções de 50 gigawatts até o início de 2025. Isso seria o suficiente para abastecer toda a demanda do país por painéis solares. Um crescimento de mais de 600% em poucos anos. O impacto econômico é gigantesco. Estamos falando de dezenas de milhares de novos empregos bem pagos. Só os anúncios recentes de novas fábricas devem criar mais de 18 mil vagas diretas na manufatura. A Associação da Indústria de Energia Solar projeta que os empregos no setor podem saltar de 35 mil para 120 mil na próxima década. Cidades pequenas como Wilmer, Texas e Jeffersonville, Indiana, estão se transformando em novos polos industriais, recebendo investimentos que mudam completamente suas economias locais. Parte 4, desafios no horizonte. Apesar do otimismo e dos números colossais, o caminho para a autossuficiência solar americana está longe de ser fácil. O primeiro grande obstáculo é o custo. Mesmo com os incentivos generosos da IRA, competir com os preços dos painéis asiáticos é uma guerra dura. As margens de lucro nos Estados Unidos são altas, o que atrai investidores, mas a pressão por preços baixos é constante. O segundo desafio é a mão de obra. Essas fábricas de alta tecnologia exigem milhares de trabalhadores qualificados, engenheiros, técnicos, operadores. Num mercado já aquecido, treinar e reter talento é um gargalo real. O terceiro ponto fraco é a cadeia de suprimentos. Embora os Estados Unidos estejam construindo fábricas de células e módulos, a produção de wafer de silício e de equipamentos críticos ainda é limitada. A dependência externa para certos componentes continua sendo um risco e, por fim, a incerteza política. A estabilidade dos incentivos da IRA é o coração desses investimentos bilionários. Mudanças de governo, tarifas de importação ou cortes nos créditos fiscais podem mudar o jogo do dia para a noite. A recente venda da fábrica da Trina Solar no Texas para a da empresa Freer em 2024 é um alerta. O cenário é volátil e sujeito a ajustes rápidos. Superar esses desafios será o teste definitivo para garantir que esse boom industrial não seja um fogo de palha, mas sim o início de uma nova era de liderança americana em energia limpa. Conclusão: o que estamos vendo nos Estados Unidos não é só a construção de fábricas. É uma tentativa ambiciosa e calculada de redesenhar o mapa global da energia, trazer de volta uma indústria crítica e apostar em um futuro movido por tecnologia feita em casa. A invasão bilionária das fábricas solares é a prova física de uma nova política industrial, onde segurança energética e poder econômico andam lado a lado. O problema da dependência foi identificado, a lei de redução da inflação deu o pontapé inicial e agora os protagonistas estão executando o plano numa escala monumental. Os bilhões de dólares em investimentos e os milhares de empregos são só o começo. O verdadeiro objetivo é criar um ecossistema autossuficiente e resiliente que possa liderar o mundo na transição para a energia limpa.
Os desafios são reais, competição de custos, gargalos e incertezas políticas. Mas o rumo está traçado. Os Estados Unidos não querem mais ser apenas espectadores da indústria que eles mesmos criaram. Eles querem voltar a ser os donos do jogo. O sucesso ou o fracasso dessa empreitada vai definir não só o futuro econômico da América, mas também o ritmo da transição energética mundial. Este boom solar é só uma parte da nova corrida industrial que está remodelando a economia global. Para entender a próxima grande aposta americana, as gigafábricas de baterias, clique aqui e assista ao próximo vídeo. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma análise sobre os megaprojetos que estão definindo o futuro.